Agora sim. Fala, galera, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Glória a Deus, gente. Calma, fica tranquilo. Isso não é um culto, não. Quer dizer, é um culto, mas uma nova dinâmica, uma nova paginação. Eu gosto muito desse Explora Graça, porque é uma oportunidade que a gente tem de trocar conhecimento, de trocar algumas informações, de tirar algumas dúvidas. Então, não precisem esperar eu perguntar. Quem tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta, é só... Perfeito? Beleza? Vamos combinar isso aqui? Então tá, então vamos lá. Olha só. Quem quiser esses arquivos aqui depois, é só pegar com o Paulo. Ou com HJ. HJ é Humberto, tá? Eu chamo ele assim, que eu gosto muito desse jovem. Aliás, a Deus toda a glória pelo que o Senhor está fazendo na juventude. Nós estamos num trabalho de reconstrução. Nós estamos num trabalhinho de reconstrução. E se você tem reparado, muitos jovens têm estado aqui em cima, ministrando, tanto em termos de oração, de palavra, de louvor, porque nós entendemos que o jovem, ele tem um chamado dado por Deus, não é? Timóteo, aos seus 17, 16 anos, ele já era um pregador da palavra de Deus. Então aqui nós levamos a sério os jovens, os adolescentes, as crianças da nossa igreja, do nosso ministério. Tanto que as crianças, o ingresso da pessoa, do membro, do eleito, do escolhido de Deus, ele se dá já desde bebê, no reconhecimento, na dedicação ao Senhor, reconhecendo que os filhos são herança do Senhor. E depois nós temos lá as fases de berçário, temos o nosso prédio educacional, que é a nossa escola bíblica Cristo Vive. E temos a continuidade, não só na juventude, mas também todos esses ministérios são uma continuidade, são uma extensão, são uma projeção do altar da igreja. Então, da outra vez passada, nós falamos sobre dons espirituais, né? Falamos sobre discernimento de espíritos. Eu sei que o jovem gosta muito de dons espirituais, mas eu vou deixar aqui uma pergunta e depois eu vou pedir o Humberto para fazer uma enquete, porque dentro do contexto que nós estamos de sociedade e também evangélico, nós, vez ou outra, somos surpreendidos com algumas questões e que elas precisam ser respondidas. E nem sempre elas são respondidas de forma direta, através da liderança, através do altar. Às vezes elas são respondidas através de uma conversa, de um bate-papo, seja ele formal ou informal. E eu gosto muito de conversar com os jovens de maneira informal, que é para ninguém ficar tímido, ninguém ficar receoso. Eu quero que vocês depois me digam, tá? Ô, Jonathan, depois você avisa para o Humberto para criar uma enquete lá no grupo da juventude, tá? Qual é o próximo assunto? Se vocês querem continuar nesse aqui, tá? Não significa que eu não vou falar mais, só que às vezes vocês querem algumas questões que são um pouco mais, digamos assim, devido ao que está acontecendo no mundo, na sociedade, vocês querem isso para vocês, vocês querem trazer isso, querem trazer as dúvidas, querem trazer os questionamentos. Então, vocês vão me dizer depois, se vocês querem esse assunto aqui, que a gente está tratando sobre dons, são 9, nós vamos falar o segundo hoje. Por exemplo, esse aqui são 3 partes, mas, dada, digamos assim, a curiosidade e a necessidade do assunto, vocês podem escolher alguma coisa, algum assunto, algum tema. Por exemplo, bispo, quero que você fale sobre a nova aliança. O apóstolo já vai falar amanhã.
Jesus é maior do que Moisés. Isso aí é o quê? É um contraste. Antiga e nova aliança, ok? Eu quero que o irmão traga um assunto. Nós falamos sobre Apocalipse, né? Eu acredito que ninguém queira falar sobre a batalha do Armagedon, não é verdade? Acredito nisso. Mas escolham, vou formatar 3 temas lá, esse vai ser o 4. Se vocês querem a continuidade desse, ou se vocês querem outros assuntos, está entendendo? Predestinação, arminianismo, calvinismo, entendeu? Enfim, qualquer coisa que vocês queiram. Vocês sabem quais são as perguntas que mais me fazem? Inclusive, da última vez que eu dei aula lá nos adolescentes, foi a que nós mais conversamos sobre batismo. As pessoas sempre perguntam sobre batismo. Batismo. E eu fiquei muito tempo conversando a respeito disso lá. Perdão, com os adolescentes. Pode ser um assunto, jejum. Bispo, qual foi a transição da lei para a graça? Porque houve uma transição da lei para a graça. Certo? Que isso tudo aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o templo junto, foi totalmente destruído. Aquilo ali marcou o fim de uma aliança que Deus já falou que já estava prestes a desaparecer. Foi o que Paulo disse aos Hebreus. Então vou formatar 3 assuntos lá, ou então vocês escolhem algum, ok? Para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Nós falamos sobre dons e a gente divide, digamos assim, ou classifica em 3 classes, tá? Dons de revelação são alguns dons que o Espírito manifesta. Olha só, isso daqui não exaure os dons espirituais. O que nós vemos foi digamos assim, uma síntese dos principais, aquilo que você encontra na Bíblia. Mas se você olhar lá no livro de Romanos, você vai ver que fala sobre servir, fala sobre contribuir, são dons espirituais também. Mas esses daqui, eles se destacam porque Paulo, ele simplesmente dá uma relevância àqueles que se manifestam de uma maneira mais sobrenatural, tá? Por exemplo, quando nós falamos sobre os dons que revelam algo que Deus quer mostrar, algo que Deus quer informar, ele fala através da palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espíritos. Quando Deus quer agir, aqueles dons que fazem, que operam, trazem a manifestação do poder de Deus, que é o quê? Os dons de cura divina, de operação de maravilhas, é o dom da fé, que não é a fé para a salvação. Fé para a salvação é uma coisa, fé para operar milagres é outra coisa. E os dons que dizem algo, ok? Porque eles são vocálicos, que comunicam algo. Deus quer dizer algo de forma vocálica, que é o quê? É línguas, é interpretação e é profecia. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre profecia, tá? Dom da profecia, quando você olha lá em 1 de Coríntios, tem a listagem lá, 12, 7, 10 a 11, tá? Ele diz lá no versículo 7, eu vou ler aqui na versão da NVI, tá? Eu não sei qual é a versão que vocês estão, deve ser a ARA, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Ele diz aqui, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, a manifestação do Espírito é dada a cada um visando a um fim proveitoso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros, dons de curar, pelo único Espírito, poder para operar milagres, e a outro, profecia. Então, quando você olha para essa palavra, profecia, todos nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito em 2 idiomas, ok?
grego e aramaico. Ok? Grego e aramaico. Bispo, mas e o hebraico? Sim, aí eu estou falando, nós estamos falando da Bíblia toda. Aqui, só o Novo Testamento. Grego e aramaico. Ok? Então, Paulinho, por favor, bota lá o primeiro slide, por gentileza, em nome de Jesus. Tá? Se vocês quiserem o slide, vocês pegam depois lá com o nosso Paulinho. Quando você olha, 2, avança aí, isso. Nós falamos que a profecia é uma inspiração vocal de Deus. Quando Deus quer que algo seja revelado e que todos nós possamos ter a compreensão, tem que ser numa linguagem humana. Perfeito? Então, é uma inspiração vocal. E aí, tudo isso traz edificação para a igreja, ok? E a variedade de línguas é o quê? É a capacidade de falar. Outros idiomas também. Existem as línguas espirituais, a língua dos homens e a língua dos anjos. Todos nós sabemos que quando lá em Atos capítulo 3, quando houve o Pentecostes, o que aconteceu? Eles falavam em línguas e ali havia, e era justamente um porto, ou seja, era uma parte onde havia um comércio, então ali transitavam vários povos, ok? Então, à medida em que eles falavam em línguas, eles diziam as maravilhas de Deus. E aquelas pessoas que não falavam a língua grega, que não falavam a língua hebraica, eles compreendiam cada um no seu idioma. Então, isso foi uma manifestação sobrenatural de Deus. Isso é incrível. Eu já li relatos de missionários que foram para determinadas regiões, determinados continentes, determinadas civilizações e que não sabiam, não conheciam o idioma, mas à medida em que eles pregavam, aqueles povos ali, daquela terra, que faziam parte daquela sociedade, elas compreendiam. Isso também é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Mas também existe o dom de línguas, ok? Por quê? Se você olhar lá em 1 de Coríntios 14, leiam com calma em casa, Paulo, ele diz o quê? Quem fala em línguas, fala em mistério. Ninguém entende, senão Deus. Então, há a língua dos homens e há as línguas dos anjos, as línguas espirituais, que só Deus, ele entende. Vocês estão começando a entender mais ou menos? E para isso existe o quê? Interpretação de língua. Olha só, perdão, não é tradução, é interpretação. Por que não é tradução? Tradução é um idioma que você estuda e você simplesmente tem a capacidade, ao estudá-lo, de traduzir, de compreender aquilo que está sendo dito. E como você conhece aquele idioma, você é capaz de traduzir o que está sendo dito para aquelas pessoas que ali não conhecem aquele idioma. Então, é uma interpretação de línguas, ok? Habilidade espiritual de traduzir mensagem. Isso aqui foi um ato falho, não são línguas estranhas, tá? São línguas espirituais, tornando-as compreensíveis para a edificação da igreja. Avança aí, por favor, Paulinho. Então, olha só. Aqui está a base bíblica dos dons. Acabamos de ler agora. Ela tem uma manifestação com uma utilidade. Ela é diversa. Há uma diversidade. Mas é o mesmo Espírito que atua. Está vendo como é que Deus ele fala? Isso significa que você já começa a ter um vislumbre da natureza de Deus. Deus ele não é alguém, um ser, enfim, uma divindade monossílaba, monótona, certo? Deus ele é diverso. Ele tem várias formas de se comunicar. Por exemplo,
Deus, quando Ele se dá a conhecer, Ele se revela através da sua criação. Que nem o HJ falou aqui. Nós reconhecemos a mão de Deus na criação. Todos nós podemos obter de Deus essa revelação, que Paulo chama de revelação geral. O que é a revelação geral? Significa que Deus fala com todos na mesma linguagem. Que linguagem é essa? Da criação. Ok? Apesar de que há pessoas que negam o Deus da criação, que são os ateus. Então, é uma distribuição divina. Avança aí, Paulinho, por favor. Agora, do grego, profecia significa o quê? É profeteia. Profeteia significa que Deus, Ele dá uma declaração, é uma declaração da mente e do conselho de Deus. É um discurso que emana da inspiração divina para declarar os propósitos de Deus. Então está ali, ó, a origem, vamos na fonte do idioma, que é um dos idiomas pelo qual a Bíblia foi transmitida, há uma declaração divina e há uma revelação de propósito. Então, quando Deus ele manifesta um dom, Deus quando manifesta uma experiência sobrenatural, o que Ele quer fazer? Ele tem uma intenção. É algo que Deus não quis de momento, mas é algo que Deus já havia determinado, de forma antecipada. Então, é uma expressão vocal, mas é um pronunciamento sobrenatural. Na nossa linguagem. Avança aí, Paulinho, por favor. Então, ela tem a origem divina, ela vem do Espírito de Deus, e ela se dá através da expressão vocal. Ela tem um propósito, revelar um plano, algo que está na mente de Deus e que precisa se tornar público para todos. E vem da mente divina. Então, avança lá, Paulinho. Quando nós olhamos para a necessidade da profecia, e aqui há um livro do nosso apóstolo que fala sobre o que é uma profecia na segunda visão bíblica, ou uma profecia na visão bíblica. E você pode ter certeza que 80% do que eu fiz, desse slide de profecia, primeiramente, saíram da Bíblia Sagrada e também saíram de objeto de estudo e, primeiramente, dos livros do apóstolo. Então, olha só, profecia é levantar e fortalecer. É exortar. O que significa exortar? Exortar é encorajar. Consolar. O que é consolar? Consolar é o mesmo que conforto. Então, olha só, se alguém traz alguma palavra profética que o objetivo é envergonhar, desnudar a pessoa, condenar ou destruir, não foi Deus. Porque quando você olha o versículo 3 de 1 de Coríntios, 14, Paulo diz, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, edificar é levantar e fortalecer. É assim que Deus ele trabalha. E Deus ele exorta. Como? Encorajando. Mas Deus ele também ele consola. Consolar é trazer conforto. Então, avança aí, Paulinho. Nós precisamos compreender, será que toda profecia vem de Deus? Como é que se sabe? Como se testa? Como se analisa? Quem pode? Como ocorre isso? Se você olhar, nem toda profecia vem de Deus. Você precisa conhecer a origem. Lembra do que Jesus falou? A árvore você conhece pelo quê? Pelos frutos. Não é verdade? Segundo lugar, a profecia, primeiramente, ela tem que ser julgada. Toda profecia precisa ser julgada.
Lembra do que Paulo disse? Julgai todas as coisas em 1 de Tessalonicenses 5. Julguem todas as coisas, retenham o que é bom. Tanto que Paulo, em 1 de Coríntios 14, ele fala que os profetas julguem. Há uma diferença. Isso significa que nem é claro que há o consenso coletivo da igreja. Porque se Deus fala para a igreja, tem que haver uma o quê? Um testemunho interior de que Deus também está falando. Então, o julgamento deverá ser por aqueles que têm autoridade espiritual. Autoridade espiritual reconhecida na igreja. Preferencialmente aqueles que são usados no dom profético. Então está ali, ó, o profeta. O profeta é aquele indicado primeiramente para identificar a fonte. Se é o Espírito de Deus, se é a carne ou se é um espírito demoníaco, um espírito enganador. Então, há também a confirmação o quê? Coletiva da igreja, após disso tudo. A comunidade da fé também valida e autentica a palavra profética. Por quê? Porque o Espírito testemunha no Espírito, porque somos filhos de Deus, e isso tudo passa através do quê? Da instrução bíblica, do conhecimento bíblico, certo? Então avança aí, Paulinho. Vai. Quais são os benefícios de uma profecia? Olha só, alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma coisa a acrescentar, quer falar alguma coisa? Porque olha só, eu vou direto, senão vai ser só no final. Lembra do que nós combinamos. Ô bispo, eu quero falar alguma coisa a respeito disso daí. Tem uma pergunta, eu quero falar sobre isso. Eu já vi alguma situação, sabe, meio que para mim eu não entendi no primeiro momento. Só levantar a mão ou o dedinho que eu paro, perfeito? Então, vai, Gabriel, fala. Pode falar. Espera aí, Gabriel. Aí, pode ser esse aqui? Pode ser esse aqui, deixa eu ver. Paradela. Me ajuda aqui, Paradela. Espera aí, ô bigodão, não estou entendendo o que você está falando. É assim, estava conversando com o pastor Alex. Quando eu comecei a estar no ministério no que diz respeito à liderança, nós tivemos, né, a igreja dos barbudos. Então, eu, barbudo, enfim, bispo Sérgio. Agora, nós temos a vez dos bigodões. Humberto, Tiaguinho. Daqui a pouco nós vamos ver a galera do bigode. Mas vamos lá, Gabriel, fala. Alô, Testa? Foi. Então, você tinha comentado sobre o dom de profecia ser para edificação. E eu queria entender se esse dom de profecia do Novo Testamento tem uma diferença do Velho. Porque em algumas passagens do Velho, Deus ele passava o que iria acontecer com os povos inimigos de Israel através dos profetas dele. E nem sempre isso era algo bom, no sentido de edificava Israel, mas não era algo realmente bom. Eu queria entender se tem alguma diferença ou se edifica de uma forma que eu não estou compreendendo aqui agora. O que acontece? Daqui a pouco a gente vai lá para frente. O que não é profecia, por exemplo, tem alguns irmãos que eles acreditam que isso aqui se manifesta de uma forma totalmente diferente. Para eles, profecia é pregação da palavra. Por quê? Não vejo muita diferença do dom da profecia do Antigo Testamento para o Novo. O negócio é que quando você vai para o Antigo Testamento, você vê ali um desenho de Deus. O início. Entendeu? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê uma prévia do que Deus efetivamente Ele quer fazer. Ele quer realizar. Aí você pode falar assim, por que Deus já não fez lá atrás? Porque Ele não quis. Nós precisamos nos habituar de que Deus, Ele diz sim e diz não.
O ser humano, ele gosta de racionalizar, às vezes, algumas decisões divinas, que a Bíblia chama de decreto, que a Bíblia chama de Deus determinou Deus assim estabeleceu na eternidade. O ser humano, ele quer, ele quer perguntar tudo, ele quer questionar tudo. Não que você está nisso daí, não, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus não quis agir de uma determinada forma no Antigo Testamento, mas ele deu sinais de como seria. Entendeu? Por exemplo, Deus escolheu um povo, Israel. Porque Deus fez uma promessa a quem? A Abraão. Não é verdade? Quando você vai para o Novo Testamento, e aí eu sei que tem uma discussão que algumas pessoas chamam de teologia da substituição, que dizem que Israel foi substituído pela igreja. Israel não foi substituído pela igreja. Israel faz parte da igreja. Deus não trabalha mais com gentios e judeus. Deus trabalha com um povo, que é a igreja. Dentro da igreja tem judeus e gentios. Está lá em Efésios 4. Deus quebra o muro da inimizade. Deus pega um povo estranho, que não sabia nem quem ele era inimigo dele, e através de Cristo, Deus traz esse povo, aproxima dele, rompe o véu, rasga o véu, e aquele povo que antes não era povo, como diz o profeta, agora é um povo que se chama pelo nome do Senhor. Então, Deus tem a igreja. Essas coisas de que, Israel é o tic-tac, dos últimos dias, isso tudo aí é balela. Deus trabalha com a igreja. Quem é a igreja? Gentios e judeus. Ele pegou dois povos e fez um só. Isso se chama corpo de Cristo. Então, hoje não existe os filhos de Israel. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano... Não, negativo. Deus tem um plano só para os dois. Dos dois ele fez um só. Ok? E como é que isso acontece? Através da pregação do Evangelho. Até porque eles foram endurecidos para que nós fôssemos enxertados na videira brava, já disse Paulo. Então, não vejo muita diferença. A única diferença é que lá no Antigo Pacto, Deus ele escolhia como ele queria se revelar. Deus ele só se revelava através dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Eram as únicas pessoas ungidas. Ungido significa o quê? Escolhido, capacitado, favorecido. É isso que significa. Hoje, na graça, ele nos constituiu, é o que Pedro disse, reis e quê? E sacerdote. Não é verdade? Então, nós somos reino e sacerdote. Não é verdade? Agora, e todos nós somos proclamadores, porta-vozes do quê? Da palavra de Deus. Agora, nós todos não somos profetas no ofício profético, mas somos profetas no sentido das Escrituras. Tu está me entendendo? Quando o profeta do Antigo Testamento ele se pronunciava, ele não falava nada além do que já estava lá na Torá. Ó Israel, se você me abandonar, eu vou te entregar aos outros povos. E o que acontecia? Deus, antes de fazer isso, porque ele deixou na palavra as instruções, ele enviava um profeta. Vai lá e avisa. O que nós acabamos de ler aqui? Nós lemos aqui que a profecia, ela levanta, ela fortalece, ela encoraja e ela conforta. Se ela levanta, significa que o povo que estava... por exemplo, Elias e os profetas de Baal. O povo, tu acha que o povo de Israel estava ali o quê? Estava pecando, estava errado. Então Deus levanta um profeta, ele exorta, ele edifica. Como?
Você está acharcado aí nesse paganismo, nesse pecado. Deus quer te tirar, Deus quer te levantar. Foi o que Elias disse: Israel, até quando vocês vão ficar na dúvida entre servir a Deus e seguir a Baal? Então eu não vejo muita diferença. Só que a diferença principal é que antes não havia Bíblia. Não haviam as Escrituras. O antigo até existia. Ou ia se formando à medida ao longo do tempo. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Eles não tinham escritura como nós para conferir, porque quem interpretava as escrituras para o povo era o sacerdote, através do escriba. Deu para entender? Hoje nós temos Bíblia. Então eu posso, como o crente de Bereia, abrir e conferir coisas espirituais com coisas o quê? Espirituais. Então eu não vejo muita diferença. Agora, no que diz a proclamação da mente e do propósito de Deus. Agora, o que o profeta fala a respeito de predição, isso ainda acontece hoje. Isso acontece hoje. Quando Deus faz esse tipo de revelação, é algo específico. E não é para uma pessoa específica. Normalmente é para uma coletividade. Deus ainda fala a respeito de nações? Fala. Mas ele não foge disso aqui. Bíblia. E outra coisa, o que um profeta hoje fala não tem caráter de revelação que equivale a isso aqui. Nenhuma revelação equivale-se ou pode ser superior ao das Escrituras Sagradas. É por isso que o profeta ou quem profetiza tem que falar de acordo com os oráculos de Deus. Foi o que Pedro disse. Se alguém fala, fale conforme os oráculos de Deus. Entendeu? Consegui responder? Era isso que você queria saber ou não? Era isso mesmo? Tá legal. Então, vamos transcorrendo aí qualquer coisa. Você vai perguntando e os irmãos aqui também. Então, ó, a importância da profecia, ela enriquece a nossa vida de oração. Porque o que o Paulo falou? Eu queria que vocês orassem e falassem em línguas tanto quanto eu. Paulo estava dizendo, orem no Espírito. E aqui há uma coisa sobre orar no Espírito. Existe orar em línguas, sim. Por isso é que ele fala, quem ora em línguas, peça a Deus que dê a interpretação, porque senão a tua mente fica infrutífera. Você está entendendo por que Deus, às vezes, quando ele traz a profecia, quando ele traz a revelação, ele tem que falar no nosso idioma, senão nós ficamos sem edificação. Nós não entendemos nada. Por isso é que Paulo ele fala, eu prefiro falar 3 palavras que vocês me compreendam do que 10.000 palavras em outras línguas, que vocês não vão entender nada. É a mesma coisa, mano. É muito bom quando a gente está no culto, isso é maravilhoso, a gente falar em línguas, e eu gosto muito de falar em línguas. Só que é um momento do culto, em que quando Deus ele quer se manifestar, ele se manifesta através dos profetas e se manifesta através daqueles que têm o dom de profetizar. Agora, quando Paulo diz, se não tem quem interprete, cale-se. O que Paulo está dizendo? O culto tem que ser o quê? Tem que ser racional. Ok? Então, a vida de oração abençoa as pessoas, traz cura, traz libertação, traz a pureza da doutrina. Lembra do que o livro de Provérbios diz? Que o povo sem profecia o quê? Se corrompe. Então, um povo que não acredita na profecia bíblica, ele é um povo que se corrompe. Porque Deus não está falando. Isaías 8:20 diz o quê? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, o dom da profecia nunca vai
contra a Bíblia Sagrada. Bota lá, Paulinho. Avança aí. Olha lá. Tem que haver o alinhamento bíblico. A verdadeira profecia jamais contradiz as Escrituras. Tem que haver o quê? Revelação. Lembra do que Paulo falou lá em Efésios, capítulo 1? Eu oro para que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de o quê? Revelação. No pleno conhecimento de quem? Dele. Então, o que fala conforme a palavra, acabamos de ler agora Isaías 8:20. O fundamento é o quê? É um fundamento seguro. É a palavra de Deus. Não podemos fugir disso daqui. Então, o que não é profecia? Vai lá, Paulinho. O que não é profecia? Primeiro lugar, profecia não é pregação. Faz parte da profecia. A própria palavra de Deus é uma profecia em si. Mas pregar não significa que a pessoa está profetizando no sentido de manifestação, de revelação dos dons, de revelação de profecia, de palavra de conhecimento, de interpretação de línguas, línguas com interpretação, que equivale à profecia. Por quê? Pregação é estudo. É chamado? É, mas você tem que estudar. Você não pode subir num púlpito sem estudar a palavra de Deus, sem saber o que é uma boa hermenêutica, uma boa exegese. Você tem que conhecer o texto. Você tem que saber qual era o contexto daquela epístola, daquele livro, o porquê. É um preparo. Profecia é o Espírito Santo quem fala, quem te capacita. É sobrenatural. É um ministério específico. Aqueles que ministram têm que perseverar em seu chamado. Ou seja, quando Deus ele nos chama para um ofício, para operar num dom, nós temos que ser o quê? Fiéis. A pregação da palavra não consiste em profetizar. Por quê? Porque quem profetiza, ele não estudou para profetizar. Ele foi equipado por Deus para profetizar. É diferente. Bispo, o senhor está dizendo então que quem prega não é ungido? Não é isso que eu estou falando. Eu estou diferenciando que profecia não é pregação bíblica. Então, 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, olha só, como é que Deus salva ou reconcilia o homem consigo mesmo? Através da pregação da palavra de Deus. Agora, avança lá, Paulinho. Quem profetiza não é um profeta por si próprio. Pode vir a ser. Sempre falei, ninguém que é chamado para um ofício, inicia no ofício. Quando você entra para a igreja, e a igreja é uma escola, o apóstolo já disse isso, você é um ministro, você é um cooperador, você está servindo, você está se dedicando, e aí, aquilo tudo, Deus está trabalhando na sua vida. Existem pessoas que são chamadas por Deus, que são autoridade de Deus dentro da igreja, que veem que você tem uma entrega. Opa, o Serginho pode ser reconhecido ao diaconato. É uma escada. E ali, ele foi no diaconato. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o ministério que eu mais aqui tive alegria, que eu mais participei, foi o diaconato. Eu não sei se é porque eu saí de ministro para diácono, mas olha, eu fiquei num amor, numa vibração, e aquilo foi reconhecido por Deus e pelas pessoas. E eu fui ordenado ao presbítero.
Passado algum tempo, é aquilo que Paulo fala, tem que ser aprovado, tem que ser testado, tem que ser acompanhado. Então, quando Deus chama alguém para o ofício de mestre, para o pastorado, para evangelista, para profeta, para apóstolo, essas pessoas no dom ministerial. Não estou falando de ministério, tá? Função dentro da igreja. Estou falando de ofício, dom ministerial. Ele não entra no início. Aquilo que vocês veem do The King and the Power, isso não existe, tá? Deus não pega uma criança e põe como profeta. Vou dar um exemplo. Oi, fala, já vou falar contigo. Sempre gosto de citar o caso de Samuca. Samuel novinho. Não sabia o que era uma profecia. E Deus, Samuel, ele foi lá em Eli, tadinho. Novinho, não sabia de nada. Eis-me aqui. O Eli cheio de sono, coitado. O que tu está fazendo aqui, garoto? Tu me chamaste. Não, vai dormir. Pelo amor de Deus, a lâmpada de Deus já até apagou, vai dormir. Samuel, lá foi ele de novo. Eis-me aqui porque tu me chamaste. Eu não chamei você, mas que negócio é esse? Aí Eli começou. Pô, tem alguma coisa de diferente aí. Pô, quando foi a terceira vez, ele falou assim, peraí. Você vai lá e fala assim, quando você ouvir a voz te chamar, fala porque o teu servo ouve. Samuel foi educado, foi criado com um sacerdote. Caramba, ele viveu para aquele momento. Então as pessoas estão achando que hoje em dia elas são Samuel. Só que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus estudos. Às vezes o jovem não sabe nem o que ele quer ser em termos de formação acadêmica, por isso que vamos ter o start aqui. E aí as pessoas acham que podem viver a mesma experiência que Samuel, que foi totalmente diferente. Samuel foi criado. Ana, quando teve Samuel, passou um determinado tempo, deixou lá com um profeta, toma aqui. O Senhor me deu, mas eu falei que seria dele, se ele me desse um filho, toma aqui. E depois Deus deu mais para ela. Restituiu muito mais para ela. Ela entregou um e Deus deu mais. 4, 5. Então é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com preparo, amadurecimento. É claro que Deus pode chamar jovens de uma forma sobrenatural. Mas isso daí é algo que vai ser o quê? Acompanhado. Fala, Bia. Presta aqui o paradela. Ver o que a Bia quer falar aqui. Não, vai falar no microfone, filho. Todo mundo tem que escutar. Fala. Boa noite, bispo. Boa. Então, uma dúvida. The King, Toda the Power, vez... Fala. Toda vez que a pessoa ela recebe uma profecia, não exatamente tem que ser através de visões, de imagens, assim, né? Ou precisa ser? Não. Não precisa? Não. E uma outra dúvida também, eu não sei se eu vou conseguir explicar o que eu estou pensando. Sabe quais são as profecias que eu mais fico, assim, espantado? É quando alguém senta e conversa comigo, ou eu converso com alguém, e a gente vai falando, e de repente, algumas coisas saem dali, que a pessoa vira e fala assim, como é que você falou uma coisa dessas? Eu hoje estava orando, e aí você acabou falando algo que eu estava em oração, colocando diante de Deus. E assim, eu fico mais assim, espantado quando essas coisas acontecem. E já aconteceu de pessoas comigo também. Mas será que, eu não sei, né? Se você vai saber confirmar isso. Se existe profeta que só recebe a profecia através de visões ou não? Não, imagem, não é só assim. visão, não, faz parte. Tipo assim, faz parte, mas não faz exatamente parte. Esse protocolo. Vou te dar um exemplo. Quem aqui tem 14 anos?
Quem tem 14 anos? Faixa de 14 anos. Beleza. Eu tinha a idade do Natan, do parceiro dele ali. Aí, eu fui para uma reunião de oração. E aí, ele ainda é vivo, um profeta. Assim, era uma coisa absurda a forma como Deus usava ele. Absurdo, isso aqui é absurdo, absurdo. E aí, Deus falava com todo mundo, não falava comigo, falou com meu amigo que me levou no culto, estava do lado, coisa e tal. Falei, pô, fala com todo mundo, não fala comigo. Eu falei, pô, chegou no próximo culto, estava de camisa amarela, blusão amarelo, pá, tudo mais. Cheguei, ajoelhei. Não falei nada. Eu falei, quero ver se é profeta mesmo. Eu falei, se esse homem é profeta, Deus vai falar comigo. Olha só. Aí, o culto veio, pá, coisa e tal, todo mundo. Quando ele virou, falou assim, você aí, jovem. Aí eu estava olhando para o outro lado, falei, já não vai falar nada comigo mesmo? Então, não, é você mesmo, camisa amarela. Aí eu, é, você mesmo. Você entrou, você dobrou seu joelho, você falou, se eu sou profeta, Deus vai ter que falar comigo hoje. E de agora, senta aí que agora Deus vai falar contigo. Caraca, eu quase tive um troço. Aqui, ó, todo arrepiado. Quase tive um troço. E ele foi falando. Sem ter alguém para falar em mistério, outra pessoa interpretando. Ele não falou em línguas, ele não interpretou, ele falou o que Deus tinha mostrado para ele. Um monte de coisa que está se cumprindo. Você fala inglês ou não? Fala japonês ou não? Fala alemão ou não? Então você vai pregar e você vai falar todas essas nações. E aí? Eu estou em 123 países. Não que Deus não me possa levar até lá. E aí? Você está entendendo como é que Deus ele trabalha? Agora, olha só. O grande problema que eu estou falando ali é a curiosidade das pessoas. Porque as pessoas, elas precisam ouvir a pregação da palavra. E tem pessoas que correm para buscar profecia. Meu Deus, com quem eu vou casar? Há pouco tempo, teve pessoas que vieram me procurando, tá? Que não são daqui, de outros ministérios, mas que são conhecidos meus, em que foi para o monte, e aí as irmãzinhas lá falaram, ó, tens que se casar com fulano de tal. E aí a pessoa conversando comigo, falou a respeito disso, falei assim, sai fora. Porque amanhã, e vai acontecer, se você casar errado, você vai colocar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você casou porque você quis. A Bíblia diz que Deus ele nos guia e nos orienta, e nos dirige. Então Deus, quando dá uma profecia, tem que bater aqui. Não é bater com o meu desespero. A outra pergunta, eu não sei se eu vou conseguir, assim, falar exatamente o que eu estou pensando. Vai, Gabriela Rocha. É a cara da Gabriela Rocha, cara. Enfim, essa pergunta serve para qualquer tipo de dom que eu vou, não só o profético. Uhum. Quando uma pessoa ela faz algo, o dom da profecia, o de língua que você falou, né, ainda é mais visível, porque a outra pessoa está ali escutando e ela também. Só que, por exemplo, o dom de cura ou dom de interpretação, como que será? Eu não sei. Enfim, eu vou perguntar. Como que a pessoa sabe que, de fato, ela recebeu esse dom para isso? Tem algum start, assim? Tipo assim, caraca, eu orei pelo dom de cura, a pessoa foi curada. Mas será mesmo que eu tenho dom de cura? Ou olha só. a pessoa que está ali falando em línguas, será que é isso mesmo que eu estou interpretando? Olha só, em primeiro lugar, na graça,
Todas as manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas são possíveis. Deus não dá o Espírito por medida. Ah, mas bispo, isso aí é só para Jesus. Negativo. Aquele que se ajunta ao Senhor é um Espírito com Ele. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Agora, há dons que quando você está no ministério, eles vão ser mais visíveis. Eles terão mais destaque. Você está me entendendo? Eles terão mais destaque. A pessoa, ela sabe, mas a pessoa não se auto-intitula. Ela tem que ser reconhecida. Por exemplo, as pessoas vivem perguntando, esse teu apóstolo Miguel Ângelo, quem ordenou ele apóstolo? Ele se auto-ordenou, porque tem um monte de apóstolo aqui que foi auto-ordenado, né? Não, ele foi ordenado lá nos Estados Unidos, Santa Rosa Beach. Ele foi para participar. Passou assim, viu uma reunião, entrou, e lá os profetas que estavam reunidos falaram assim, quem é você? Não, eu vim aqui, vi uma reunião, aí eu achei, me senti, sabe, inspirado a entrar aqui. Não, você não entrou aqui à toa não, senta aqui porque você é um profeta de Deus, é um apóstolo. Então, quer dizer, as pessoas não conhecem a história do ministério, apesar de que está lá na página da igreja, a história do ministério. Então, as pessoas rotulam. Por quê? Porque tem um monte de... O apóstolo até fala que um ministério apostólico que não é enviado é um ministério do original, vagabundo. Não foi enviado por Deus. Está entendendo? É ilegítimo. Por isso é vagabundo. Entendeu? Então, a pessoa sabe, mas ela tem que ser reconhecida. Por profetas, por apóstolos, pelo corpo da autoridade local da igreja. Então, obrigatoriamente, quando uma pessoa recebe um dom, ela precisa ser reconhecida por alguém de algum cargo. Não é cargo. Não é cargo, mas você entendeu o que eu quis dizer. É uma ofício autoridade ministerial. Tem que ser uma autoridade espiritual. Entendi. Quando eu digo uma autoridade espiritual, alguém que tem um ofício ministerial. Entendi. Você está me entendendo? Então, o simples dom da profecia manifesta-se em qualquer crente para edificação, não confere autoridade espiritual nem revelação especial. Ofício profético. O profeta possui um dom ministerial estabelecido por Cristo. Recebe revelações específicas e autoridade espiritual dada por Deus e reconhecida pela igreja. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo aqui. Atos 21, 8 a 11. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Está lá em Atos capítulo 21, vou ler do verso 8 ao 11. Tá? Do 10, você já vê ali Ágabo. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado o quê? Ágabo. Ele era profeta. Volta no 9, Paulo. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Estava dizendo ali que eram profetas? Não. Elas profetizavam. Lembra do que Paulo falou? O apóstolo até parafraseou o apóstolo Paulo. Eu quero que todos profetizem. Todos profetizem. Então, porque o que fala em línguas, fala a Deus, e em mistérios e ninguém entende. O que profetiza, fala aos homens. Os mistérios de Deus revelados. Entendeu? Então, ele continua dizendo lá. Vai lá, Paulinho, no 11. Avança no 11. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e os pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Então, passa para o slide, por favor, Paulinho. Faz essa gentileza para mim. Eu sei que você tem que alternar aí. Me desculpe. Isso, é o PowerPoint. Vai. Pode ir. Vai. Calma. Vai. Pode ir. Mais um. Ah lá. O verdadeiro profeta. É o exemplo de Ágabo,
o que ele fez? Ele fez um ato profético. Hoje todo mundo gosta de fazer ato profético, né? Todo mundo gosta de fazer um ato profético. Todo mundo gosta de fazer um ato que é do profeta. Mas tudo bem. Ele tomou o cinto de Paulo, mas ele deu uma palavra profética. Isto diz o Espírito Santo. Ele não disse, eu acho. Ele disse, assim diz o Senhor. Como, Gabriel, no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Isto diz o Espírito Santo. Ele teve uma revelação específica. Ele disse o que iria acontecer de forma futura. Isso aqui é profecia com palavra de sabedoria. A palavra do conhecimento está ligado a fatos, a circunstâncias que vivenciamos do presente e do passado. A palavra da sabedoria, ela é passado, presente e futuro. É predição, está ligada à predição. Tá? E ele era uma autoridade reconhecida. Todos sabiam que era o profeta Ágabo. Entendeu? Então, por exemplo, Paulo, quando foi chamado, Jesus vira, ó, você vai aos gentios, você vai tirar eles das trevas, das garras de Satanás, vai trazer para a luz, eu escolhi você, eu vou te enviar. O que é isso? Era um apóstolo. Ali já estava dizendo que Paulo era um apóstolo, enviado, apóstolon, enviado. Entendeu? Mas ele começou como apóstolo? Não. O que disse? Como é que começou? Como se deu o chamado dele? Havia na igreja profetas. Quem é que estava lá dentro? Paulo, Barnabé. Aí um se levantou e disse, separai-me agora, Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E foram enviados. Ali, o ministério apostólico de Paulo e de Barnabé foi reconhecido por profetas, por autoridade espiritual, pela igreja. Sai. Entendi, obrigada. Deu para entender? Uhum. Então, avança aí, Paulinho. Profecia não é abuso. Tem o caso de Ezequiel. Deus, quando quer... bispo, Gabriel, mas lá no Antigo Testamento, Deus sentava sarrafo em Israel como nação. Sim, mas ali Deus estava falando para a nação de Israel. Na graça. Quando Deus quer falar com alguém uma situação de pecado, ele não tem que chegar no meio de todo mundo e apontar o dedo, que nem tem uns vídeos que rola de vez em quando aí, os profetas descascando as pessoas do púlpito, desnudando, expondo situações que às vezes não é nem revelação, é o disse-me-disse dentro da igreja, que caiu dentro da igreja e já era, meu irmão. Todo mundo vai saber, não tem como. As pessoas acham que não acontece essas coisas dentro da igreja. Em todas as igrejas acontece. Isso aqui é o lugar, é a igreja santa e tudo mais, mas o corpo de Cristo é formado por pessoas. Então, invariavelmente, as pessoas vão errar. Certo? E mesmo assim, Deus escolheu habitar entre nós e em nós. É o exemplo de Ezequiel. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Morrerás e não viverás. Isaías fez isso diante da corte. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Caramba, meu Deus, eu já tinha morrido na mesma hora. Na mesma hora. Pô, Ezequias é homem de fé, cara. Se sou eu, segura na mão de Deus e vai. Estou segurando. Avança aí, Paulinho. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que ele fez? Chorou. Lembra-te, eu tenho servido a ti
fidelidade, devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. Você sabe o que é isso aqui? É a lei. Eu. É mentira? Não. Porque ele temia Deus. Por que ele fez isso? Porque ele, no seu coração, ele era um homem de devoção sincera. E ele chorou amargamente. Ele não falou, Deus, qual é? Escolhi o caminho da vida. Por que o caminho da morte bate até a minha casa? Próximo, Paulinho. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías. Ainda no pátio, ele já estava voltando, aí Deus falou, para. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos da sua vida. Ele, da mesma forma como ele falou pessoalmente, ele voltou e trouxe o recado de Deus. Recado não, a mensagem de Deus pessoalmente. Então, olha, por favor, não vá em busca de profecia. Vai lá, Paulinho, já estamos encerrando já. Vai. Isso, volta um. Isso, vai na frente, por favor. Vai, não é manipulação. Olha, eu vou ler para vocês porque aqui ficou muito pequeno. Essa barra maior aqui do gráfico é curiosidade por novidade. Será que Deus vai revelar com quem eu vou me casar? Será que Deus vai me revelar quanto eu vou ganhar se eu optar por seguir essa profissão? Ou busca por adivinhações. Pô, será que Deus não quer me dar um número da Mega Sena, não? É o Deus errado. Isso daí é jogo do bicho, não tem nada a ver. Discussões filosóficas, a religiosidade. A profecia verdadeira não satisfaz curiosidade nem promove dependência espiritual. No antigo pacto, havia dependência espiritual. Por quê? Tanto o profeta, quanto o sacerdote, quanto o rei, eles eram aqueles que iam diante de Deus. Principalmente o sacerdote. Na graça, Cristo acaba com tudo isso. Ele é o caminho, ele é o mediador, ele é o sacerdote e ele nos torna aptos a ir diante de Deus, porque ele abriu o caminho para a gente. Essa é a diferença. Antigo para a lei. Então, não fique em busca de novidades espirituais. O dom profético autêntico, ele liberta, ele não cria dependência. Ele não escraviza. Ok? Não faça isso. O dom da profecia é uma das formas no qual a profecia flui. Então, é uma manifestação direta de Deus, tem a integração com outros dons, e ele potencializa o quê? O ofício ministerial, o dom ministerial. Entendeu? Próximo, Paulinho, vai lá, adianta. Acabou. Esse aqui é o último, não é? Ou não? Tem mais quanto? Volta. Ah, esse é o penúltimo, então. Então pode deixar lá nele. Vai lá. Isso. Profecia como canal de outros dons. Por exemplo, a palavra da sabedoria. Aplica as verdades divinas da profecia. Por exemplo, discernimento de espíritos. Percebe a fonte. Prova os espíritos. Por isso é que eu botei aqui, ó. Não tem? Quem gosta de química, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é tipo um teste. O dom da fé. É a certeza sobrenatural das promessas divinas. Frequentemente acompanham as palavras proféticas. A palavra do conhecimento. Fatos específicos revelados sobrenaturalmente que podem ser comunicados profeticamente. Por quê? Precisa ser transmitido, falado. Tem que dizer. Tem que ser o quê? Comunicado. E como é que Deus ele faz isso? Através da profecia. Ou através de uma interpretação de línguas. Por último, respeite
a liderança espiritual durante a ministração. Quem está ministrando aqui é a Karen, tem que respeitar. Quem está ministrando aqui é o Pablo, tem que respeitar. Quem está aqui no altar é a liderança. Foi Deus quem colocou. É o porta-voz da palavra. Deus está usando. Deus está falando. Mas o Gabriel às vezes gagueja muito. Natan gagueja muito. Isso faz parte. Todos nós gaguejamos. Eu já gaguejei muito. E às vezes, estou pregando e eu estou com um pensamento e dá um apagão. Pá! Deus faz de propósito. Tira a tomada. Pá! Aí eu, meu Deus. Aí eu estou olhando para as pessoas e as pessoas estão olhando para mim para ver o que eu vou falar. Eu estou, glórias a Deus. Estou pedindo arrego para Deus. Estou apelando. Deus é tão maravilhoso. Pluga de novo. Aí vem de novo. Por quê, amado? Quando Deus coloca alguém aqui, por isso é que o apóstolo fala, é muito sério. É muito sério. Não pode vir. As pessoas podem nos enganar. Mas a Bíblia diz que quem engana, engana e se auto-engana. Porque está sendo enganado pelo diabo, pela sua própria carne. Então, quando o apóstolo fala, tem que se preparar, o dirigente de louvor tem que se preparar. Por que tem? Se o pregador tem que se preparar, mano, tem que se preparar. Eu, quando eu vou fazer um culto, não adianta, se eu vou fazer um culto de oração para 3 pessoas, amado, eu vou me preparar. Esboço, estrutura, oração prévia, sabe, tempo com Deus. Pode vir uma pessoa. Ou então eu posso pegar ali aquela caixa de som e vou botar aqui e vou pregar para ela. Tem que me preparar. Quem vai tocar tem que se preparar. É sério. Quem está aqui em cima ministrando é uma autoridade espiritual que está sob uma liderança. Então, o líder, o regente do culto, ele é, entre aspas, como se fosse o profeta. Por quê? Está aqui, em primeiro lugar, porque Deus o trouxe até aqui. Em segundo lugar, porque a liderança da igreja deu esse reconhecimento a ele. Então, é muito sério. 2 de Reis 5, 9 a 10. Coloca lá para mim, Paulinho. Coloca lá. 2 de Reis 5. Eu não quis colocar bastantes passagens justamente para a gente ter esse tempo. Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro e lhe disse, vá, lave 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aí Naamã, o general da Síria, tantos rios maravilhosos lá em Damasco, na Síria, e ele vem me pedir para eu me lavar no Jordão, esse rio cheio de lodo. Pô, quem ele pensa que é? Tem que respeitar. Volta lá para o último slide, Paulinho. Já está acabando o teu suplício, tá? O último. O líder representa a autoridade profética. Como Eliseu enviou um mensageiro a Naamã, a ordem divina mantém-se através do respeito à autoridade estabelecida. A palavra do profeta na boca de Geazi era a palavra de Eliseu. Então, o bispo André não está. Quem vai fazer o culto é o paradela. Foi Deus quem quis. Já viu, né? Sentiu a pressão, né? Isso aí. A HJ já está
Já está lá, ó. Vocês precisam ter essa consciência do sagrado. Eu estava lendo uma matéria que estava se falando das vestimentas das pessoas que estão a determinados cultos. Tem até, ó, não tem nada a ver contigo não, eu sei que é tom pastel, mas até os tons das roupas. Porque uma pessoa muito influente na música começou a lançar uma, eu não vou dizer moda, mas uma cultura de vestimenta em tons pastéis. Quem lê, está antenado, sabe do que eu estou falando. E para quê? Para criar essa conexão com a galera jovem, porque vocês pensam diferente de mim, no que diz respeito a tempo. Pô, o Bispo André está com uma blusa esquisita, listrada ali, meu irmão. Pô, podia ter visto com uma blusa mais tranquila. A cabeça de vocês é diferente da minha. A minha está aqui atrás, a de vocês está lá na frente. Mas não significa que eu sou defasado. Certo? Eu sei que eu estou ficando velhinho, mas tem que respeitar o velhinho. E aí, você vê as outras igrejas adotando essas práticas, tentando aproximar a sociedade no que diz respeito ao jovem do cristianismo. Só que o que acontece? Quando você faz de uma maneira muito grotesca, você já perde a sensibilidade do que é o sagrado. As pessoas hoje entram em igrejas e não parece que é uma igreja, parece que é um shopping. Não, temos aqui uma tônica, uma soda, olha que delícia. Papai, mano, parece aquelas festas de igreja católica para arrecadar fundos. E eu, olha só, não estou criticando no sentido de dizer que não pode, é errado, não estou falando nada disso. Eu só estou vendo aonde que a igreja vai chegar nessa de querer aproximar a sociedade atual com a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem igrejas, aqui você entra, você sabe que é uma igreja. Agora, tem igrejas que você entra, você não sabe se é uma igreja ou se é uma apresentação do TED. Sinceramente. Então, assim, tem que respeitar. Tem que respeitar os desbravadores do Evangelho. Aqueles que abriram o caminho para que a gente chegasse hoje onde nós chegamos. Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta para falar? Até porque Samuel foi ensinado por um sacerdote. Eli. Todos eles. Salomão recebeu instruções de Davi, seu pai. Ninguém nasce. Sei, já estou pronto. Negativo. Nós somos preparados. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui? Não? Então vou encerrar aqui, perfeito? Pode ficar sentadinho aí no seu lugar. Quero fazer uma oração. Deus único, soberano, é nesse clima de quietude, de paz, de tranquilidade, que nós estamos por encerrar esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque passamos momentos aqui de edificação espiritual, de conhecimento, e sendo instruídos na Tua palavra. Agora que tudo isso que foi dito e que foi trocado, que foi transmitido, todas essas informações, que Teu Espírito nos dê a capacidade de reter essas informações e transformá-las em conhecimento.
para que ao transformá-las em conhecimento, sejamos sábios na prática do que o Senhor tem a nos ensinar. Cada jovem, cada adulto, cada filho de Deus aqui presente, saia daqui, Senhor, com essa consciência do sagrado, de que o altar, de que o púlpito, o lugar onde nós ministramos ao Senhor, é um lugar de reverência, é um lugar de santidade, porque nós queremos refletir o Teu Espírito através dos Teus dons, queremos profetizar, queremos falar aos homens, edificando, exortando e consolando, queremos ser bênção para o Teu reino. Que todos, ao olharem para nós, não confundam o profano com o sagrado, mas vejam em nós a Tua luz, a Tua paz, a Tua santidade. Que tudo isso transmita a presença de Deus. E eles reconheçam em nossas vidas a Tua mão. E assim sejam conduzidos a Ti, a Cristo. Assim como nós fazemos no evangelismo, como foi esta manhã, Senhor. Através da nossa palavra, através do nosso sorriso, através da nossa postura gestual, todos podiam ver que nós somos cartas de Cristo. E que vidas sejam atraídas a Ti, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor atrairia os seus eleitos, os seus escolhidos a si próprio, que o reino cresça e a pregação do Evangelho manifeste o conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, e a igreja presente diga amém. HJ. Amém. Oi? Ministério de Louvor. Alex, dá a bênção apostólica aqui então. Vamos ficar de pé, o Ministério de Louvor pode avançar o altar, o púlpito. É tu? É? Então tá bom. Vem cá. Faz uma oração final aqui, ele vai dar a bênção apostólica. Eu dou a bênção. Sim, amém. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, que ensinamento maravilhoso para edificar nossas vidas. Então vamos agradecer a Deus. Quero orar, Senhor, por esse momento e agradecer, Senhor. E pedimos, Senhor, que os Teus anjos nos levem em paz diante, Senhor, da Tua proteção e que a graça e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, nos acompanhe hoje e eternamente as nossas vidas, Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo mal, do homem mal, do fraudulento, do sanguinário e do enganador. Que todos aqui tenham uma semana, um resto de final de semana abençoado em o nome de Jesus. E os profetas da casa do Senhor digam amém. Glórias a Deus. Graças a Deus.